O segredo é exatamente em tudo que a HP faz, em todos os pontos que ela toca, são pontos que impulsionam a transformação. Talvez muita gente não saiba, mas Steve Jobs trabalhou na HP, né? Ele foi um cara que se inspirou em muita coisa no programa da Apple através do conhecimento da companhia. Os dois fundadores da HP se conheceram num acampamento em 1934 e vieram se reencontrar novamente em 1939. Mais do que produtos, mais do que soluções, essa empresa, ao longo da jornada dela, ela inspirou pessoas, ela inspirou gênios realmente no mundo da tecnologia, né? Eu sempre falo que o negócio não é o mais importante. O mais importante é o parceiro. Porque o parceiro pode ser que esteja fazendo um negócio hoje, mas ele estará fazendo negócio durante tanto tempo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pod DWCast. Se você ainda não se inscreveu, peço para você se inscrever no nosso canal através do @digitalwork oficial. Hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa que eu mesmo pessoalmente já o conheço há quase 3 décadas. Diante à frente da liderança da HP Brasil, a gente vai bater um papo descontraído e falar um pouco da evolução da companhia nos últimos anos, sobre a história e evolução desde o nascimento da companhia numa garagenzinha pequenininha lá em Palo Alto, na Califórnia. Quero agradecer a tua presença. Seja muito bem-vindo, Ricardo Câmio. É um prazer tê-lo aqui nessa tarde junto com a gente. Obrigado, Marcos. E, bom, você vai abrir assim a nossa idade de 3 décadas, é isso mesmo? Mas a gente já se conhece há quase 3 décadas. Eu vejo isso aí como um grande presente, É. né? A gente se conhecer há tanto tempo e manter esse relacionamento pessoal e também entre empresas de tão alto nível. Eu também tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento. Eu já vi passagem do teu trabalho em outras companhias e sempre preservando muito o lado ético e do comprometimento e do desenvolvimento com o parceiro. E isso realmente, eu não estou aqui para rasgar elogios, mas nos dias de hoje, isso é um exemplo que fica para a geração que está chegando, né? Eu acredito que foi a minha grande identificação com a HP, questão de valores, que todo mundo conhece muito bem o Speedway, que nasceu nessa própria garagem que você mencionou, mas principalmente como que esses valores se juntam a uma forma, né, de como que a gente aplica. E de fato está correto. Eu acho que um valor inatingível que a HP tem é quando você fala sobre esses valores e todo mundo que trabalha na HP, que se relaciona com a HP, que adquire nossos produtos ou que vende nossos produtos, um ponto é inegável. A confiança que tem, isso realmente é um asset que a HP tem que a gente cuida com muito carinho. E esse é um ponto, né, Ricardo, que toda liderança que eu vi chegar na posição da HP Brasil sempre tomou muito cuidado, né? Cuidado em respeito com os seus parceiros, com a sua cadeia, com o seu ecossistema, com os seus colaboradores internos. Então, eu acho que isso é uma coisa que perdura desde o nascimento da companhia. E até pegando um pouquinho do começo da companhia, né? A HP é uma das empresas que deram origem lá no Vale do Silício, né? Como que essa história começou? Conta um pouquinho para nós o começo dessa caminhada de 2 jovens lá atrás com um propósito bem E- bacana. Então, eles se conheceram, os dois fundadores da HP, se conheceram num acampamento em 1934 e vieram se reencontrar novamente em 1939, onde com US$ 538 dentro de uma garagem que ainda persiste lá em Palo Alto, que é detida como Marco Zero do Vale do Silício. E começaram uma empresa primeiro com um propósito, né, fincada muito nos valores. Isso foi uma coisa que é realmente impressionante, como que desde 1939 os valores foram bem claros.
E a HP ela foi pioneira em muitas práticas que até hoje são colocadas como boas práticas, né? E isso está ficando entre os valores da própria HP. Iniciaram a empresa na garagem para vender um oscilador de som para regular o volume no cinema para o Walt Disney. Então, o primeiro pedidinho que a HP tomou foram de 5 osciladores e foi assim que a empresa começou. Para o Disney. Para o Walt Disney era o filme Fantasia. E aí um fato curioso, as iniciais eram os sobrenomes, né, deles. E foi na moedinha. Então, cara, era HP, é, coroa seria PH. E deu HP. E até hoje essas duas letras trazem tanta história por trás disso, né? E uma história muito bacana. A gente vai colocar aí para vocês darem uma olhadinha na foto da garagem original, né? E através de uma inspiração do Ricardo, né, a gente conseguiu reproduzir essa garagem aqui no escritório da companhia em São Paulo, né? Sabe uma das coisas que um dia eu estava saindo do nosso escritório aqui no que fica no Senu, na Torre Norte, e aí por algum motivo eu olhei, estava indo nos corredores e de repente eu olhei e visualizei a garagem. É. E eu falei, bom, acho que a gente poderia colocar a garagem, fazer a reprodução da garagem, mas principalmente para a gente poder levar essa jornada que diz sobre HP, que nasce numa garagem, nasce com valores e aquilo que a gente enxerga para o futuro. E uma empresa de quase 90 anos, ela perdura com o tempo. E como que a gente vê o futuro? E tanto é que a gente acabou fazendo a garagem e aí criamos até um slogan da garagem para o futuro. Então, a gente tem uma réplica exata da garagem É aqui, nessa exatamente parte. igual, né? Eu já Essa- tive na original e já tive na daqui várias Sim. vezes. É impressionante, é exatamente igual, né? Exatamente igual, o tamanho da mesa, os equipamentos que estão dentro da garagem lá em Palo Alto, a gente também trouxe. Tivemos a sorte de achar alguns ferramentais idênticos aos que estão na garagem e a gente colocou lá porque é mágico você entrar lá. E é mágico porque você vê como que uma empresa nasce de um lugar simples, mas que trouxe tanto propósito. E exatamente quando a gente vê a questão de futuro, que a gente enxerga como que a HP continua influenciando de uma forma positiva na relação entre o empregado e a empresa. E até nos dias de hoje a gente vê um grande desafio nessa parte. Então, toda essa jornada a gente conta desde o início, né? Porque existe até uma brincadeira que a gente fala assim, às vezes tem 4 filhos que foram criados do mesmo lar. Mas você vai ver que eles são completamente diferentes. Um Nem com, os dedos da mão, cada um é de um jeito, com um tamanho. sim, cada um com uma personalidade ou com um gosto, um de esporte, outro musical, mas os valores eles são os mesmos. E é exatamente isso que tem acontecido na HP, de geração em geração que está passando por lá. Os valores eles permanecem. E a gente cuida com muito cuidado desses valores. E você sabe, Ricardo, tem uma coisa que muita gente não deve saber e vai ficar talvez sabendo hoje. Mas além de a HP ter feito e desenvolvido soluções de tecnologia que transformaram mudanças na forma de utilizar os equipamentos, eu diria, por exemplo, uma impressora inkjet, duas, Sim. 3 décadas atrás, ela inspirou pessoas que tiveram mentes brilhantes. Talvez muita gente não saiba, mas Steve Jobs trabalhou na HP, né? Ele foi um cara que se inspirou em muita coisa no programa da Apple através do conhecimento da companhia, né? Então, assim, mais do que produtos, mais do que soluções, essa empresa, ao longo da jornada dela, ela inspirou pessoas, ela inspirou gênios realmente no mundo da tecnologia, né? Sem dúvida. Sim, e acabou marcando muita história. Aqui mesmo em São Paulo, tem uma história fantástica.
que é quando a HP chega em 1967, ela foi a primeira empresa a se instalar em Alphaville. A primeira empresa na Avenida Rio Negro foi a HP. E toda a parte de Alphaville residencial foi ocupada por funcionários da própria HP. E o conceito na época, criado pelo Takaoka, que foi quem criou o Alphaville, ele foi chancelado pela própria HP. Então a HP também olhava muito esse olhar de futuro, de que as pessoas deveriam ter um lugar para trabalhar, também um lugar para morar, olhando o bem-estar dos seus funcionários. E são coisas que nós estamos falando desde 67, mais de 50 anos atrás. Uhum. A preocupação que hoje persiste em algumas empresas, a HP sempre cuidou disso aí. A política de portas abertas é uma prática que nasceu na HP. Nos escritórios que ficam em Palo Alto, você já esteve lá comigo, você vê que os escritórios de Bill, de Hayward, né, eles, a porta nunca fechou. Tem uma marcação embaixo porque a porta nunca fechou. Então, essa política de portas abertas, ambientes abertos, já era uma prática da própria empresa. Antes da pandemia, a flexibilidade do trabalho remoto era uma prática da HP. O que hoje é normal, antes da pandemia, que infelizmente nos jogou, nos catapultou de uma maneira a todas as empresas esse modelo, já era um modelo que era olhado. E hoje o que que as empresas e os próprios funcionários eles querem? Eles querem um balanço, eles querem uma relação de trabalho muito mais saudável. Então, e você vê que a HP era uma empresa que estava à frente do seu tempo. Então, e é exatamente isso que você conquista quando você olha para o futuro. Nós começamos a trabalhar em ter os computadores e as impressoras mais seguras antes da pandemia. E porque a gente já olhava o mundo híbrido, o mundo remoto, como tão importante. E não há mundo híbrido, ou remoto, sem segurança. Esse é um ponto que a gente sempre traz. Segundo ponto, a gente vê a relação entre funcionários e empresas nunca foram tão conflitivos, nunca tiveram valores tão antagônicos. E a grande sacada é que tem a grande oportunidade que a gente enxerga é de como transformar essas relações mais produtivas, né? Porque hoje o funcionário não é um número, um funcionário é um patrimônio da empresa. Como que você ajuda a reter mais pessoas, né, num ambiente bastante agradável, num ambiente produtivo e que traga para o funcionário e traga para a empresa produtividade? Pegando até esse ponto, e eu acho que é super relevante uma pergunta que eu queria te fazer aqui. Uma companhia de 90 anos, né, eu vou pôr uma foto aí até de 2003, quando eu tive lá na sede pela primeira vez em Palo Alto, né, Fala que é você, porque é você. sou eu. Então dá um zoom na foto. Então vamos aproximar bem a foto. Isso, aproxima bem a foto. Vocês percebem aí na imagem a minha tensão, né, de estar visitando a HP, há mais de 20 anos atrás. Muita gente não sabe, a primeira nota fiscal emitida pela Digitalworks foi de um produto HP. Você acha que eu lembro qual era o produto? Eu com certeza você deve lembrar. Foi uma impressora A3. Me lembro até hoje, me lembro o cliente, né? Foi um cliente que ele está conosco até hoje, que é uma multinacional italiana, com bastante presença no Brasil. E uma pergunta que eu quero te fazer aqui, pegando o gancho, é: com 90 anos, né? Como que uma empresa consegue se manter inovando durante tanto tempo? Qual que é, na tua opinião, e aí a opinião tem que ser pessoal atrelada à profissional, Hum. qual que é o segredo para uma empresa continuar inovando 90 anos depois, sendo que o mundo da tecnologia ele vive evoluções contínuas, né, como a da inteligência artificial agora? Eu acho que está no nosso DNA. E quando a gente fala um pouco de inovação, na toda essa parte de criação de patentes. E o Brasil é um exemplo para a HP de como que a gente pode produzir patentes. Nós temos mais de 300 colaboradores
nosso complexo de pesquisa e desenvolvimento que está localizado no sul do Brasil, mas também temos outros pontos locais por todo o Brasil. Esse centro de inovação no Sul, ele já tem bastante tempo de atuação aqui no Brasil, né? Tem mais de 20 anos aqui no Brasil, e é exatamente isso, ou seja, a gente, a patente, a busca pela inovação traz transformação. E outro ponto importante é que quando a gente fala sobre diversidade, a HP foi uma das primeiras empresas também a trazer diversidade. Então, qual que é o segredo? O segredo é exatamente em tudo que a HP faz, em todos os pontos que ela toca, são pontos que impulsionam a transformação. Diversidade não é um tema que a gente fala dentro da HP há 5 anos, porque está em voga. A diversidade está há muito tempo dentro da HP. Eu acho que mais até do que a própria diversidade, é o respeito com o planeta, né. Você sabe que eu já tive a oportunidade de visitar 2 centros de reciclagem da HP, um no Brasil e um fora do Brasil. E é impressionante o cuidado que vocês têm com a reciclagem dos produtos, né. Eh, e esse é um ponto que a HP cobra dos seus parceiros, né. Eu digo para você que a gente vive isso e não vive isso agora que ficou na crista da onda, que virou moda. Eu vejo a HP cuidando disso desde o tempo que a gente começou com vocês, né, há 27 anos atrás. Fala um pouco sobre como a companhia, de forma global, consegue cuidar com tanto carinho e cuidado desse tema de reciclagem, porque isso é extremamente importante e eu vejo que as empresas de tecnologia, nem todas têm o cuidado e o respeito que a HP tem com esse tema. Não é só a parte de reciclagem, nós temos um programa bem completo que olha a questão eh, de, eh, de reciclagem, o valor que a gente devolve para a comunidade, desenvolvimento dos seus funcionários, desenvolvimento de pessoas e nosso compromisso com a sociedade. Essa devolução que a empresa dá para a sociedade e dá para o planeta é um compromisso nosso. A gente colocou um plano muito ambicioso até 2030 ser a empresa mais sustentável de tecnologia do mundo. E isso traz todo um planejamento, todo um core team que cuida disso. Então, são várias ações. E reciclagem é uma delas. E aqui no Brasil, a gente possui um sistema integrado de reciclagem e inclusivo. Então, é um sistema 360, onde o nosso equipamento já nasce pronto para ser usado, para ser mantido por mais tempo, mas no final da vida ele já está 100% pronto para ser reinserido como matéria-prima. Então, não é só o cuidado com o planeta, e sim você ter todo um sistema que cuida disso. Então, vou te dar um exemplo. E a gente gostaria que isso aqui não fosse um diferencial da HP. A gente gostaria de que isso fosse uma forma de trabalho de todas as empresas. Você sabe por quê? Porque nós também estamos no planeta. Então, isso aqui não é um trabalho somente da HP. Isso aqui deveria ser um compromisso de todas as empresas. Mas, infelizmente, nem todas as empresas fazem e nem todos os compradores olham o valor que a gente está agregando no produto. Então, que não é somente segurança, é o compromisso com o planeta. Então, o nosso computador, por exemplo, ele já nasce 100% pronto para reciclar. A gente, desde a embalagem, toda a nossa embalagem, retirou todos os plásticos da embalagem, ela tem que ser um produto que tenha uma parte muito mais compacta, que economize frete, economize CO2, etc, etc, etc. E que o produto possa ser reinserido após o seu uso. Então, não sei se, bom, você obviamente sabe porque você conhece muito bem os produtos, mas nossos produtos têm 90% de alumínio reciclável. Todos os nossos teclados são reciclados com detritos do oceano, com óleo de cozinha usado, 20% dos teclados nos computadores já tem 20% de óleo usado. Ninguém sabe disso.
né? E como que a gente consegue fazer toda essa parte de reciclagem inclusiva? Nós temos hoje um programa no Brasil com mais de 54 cooperativas, nas quais a gente, não sei se você já teve uma cooperativa de reciclagem de lixo. Eu sempre faço que eu convido para que as pessoas vejam. Eu nunca tive a oportunidade de ir. É impactante. É impactante porque é lixo. E é um lixo empilhado e enorme e parece que não tem fim. E aí a gente transformou os nossos equipamentos eletrônicos não em lixo, e sim em resíduos. A gente trata como resíduo. E que qual a forma da gente pegar esse resíduo, tratar de uma forma segura, com muita segura para quem está lidando com esse resíduo e com muita segurança. Então, essas 54 cooperativas são parte do nosso sistema de reciclagem, nas quais a gente, primeiro, a gente está ajudando a economia local. Essas 54 cooperativas, elas têm uma transformação de trabalho, onde todo mundo tem carteira assinada, onde todo mundo tem um salário justo, porque é o ganha-pão de muitas famílias. Responsabilidade social. São mais de 1.600 pessoas que estão nesse programa, Uhum. que trazem um benefício para nós também. Então, tu não te fala assim, mas isso não é muito caro? Não é caro, porque está dentro do nosso programa. Obviamente, a gente vê a maneira que a gente será muito mais eficiente para isso. Uhum. 50% das nossas impressoras no Brasil são feitas com plástico reciclado. E ninguém, quando você vai comprar um produto, você já olha. Então, as novas gerações estão atentas a isso. E vai trazer, e vai aportar um valor. E mesmo que a pessoa, o nosso comprador, não olhasse para isso como um fator de decisão de compra, a gente faz. Por quê? Porque o nosso valor é fazer a coisa certa. Fazer direito, fazer bem feito, né? Fazer bem feito e fazer o que é correto. E isso não tem discussão, não tem a questão de, não tem mais ou menos, não tem cinza, certo? É uma cor bem sólida daquilo que a gente faz. Bacana. Eu vou mudar agora um pouco a conversa para o tema parceria, né? Relacionamento com os seus canais e com os seus provedores de solução, né? Aqui a gente tem um dos prêmios que realmente 26 anos, 27 anos depois, me faz eu lembrar do nosso começo, né? Aqui está o primeiro reconhecimento da Digital Work na história dela. Hum. Tenho bastante carinho por esse momento, porque a Digital Work é uma empresa infinitamente menor, né? Com pessoas que tinham a mesma vontade e ambição que o Hillard e o Packard tinha lá atrás, em fazer e construir uma história, né? E aqui tem 4 reconhecimentos diante de mais de 40 reconhecimentos que a Digital Work teve na história, junto com a HP. Isso aqui é um reconhecimento extremamente importante. A gente recebeu esse reconhecimento lá em Las Vegas como um maior parceiro de Américas para o segmento Small Medium Business, né? Então, assim, aqui tem alguns reconhecimentos que nos lembram momentos importantes. Aqui tem um reconhecimento sobre o desenhozinho da garagem, né? Da garagem para o futuro. Eh, o que é, na tua opinião, um parceiro relevante na forma de desenvolvimento de longo prazo? Porque eu sei o quanto vocês preservam um desenvolvimento de longo prazo, né. Como eu digo, a gente teve momentos, aonde a gente esteve mais perto, às vezes teve momentos difíceis, né, numa relação difícil, o mercado extremamente instável no Hum. nosso país, é câmbio, é economia, a gente sofre pressões para fazer cada vez mais melhor. Mas o que na visão do Ricardo Câmmelo é valor que a gente não negocia. Isso precisa estar dentro do contexto para a gente desenvolver um trabalho como o nosso, de 27 anos. Essa mensagem aqui fica até para que as pessoas consigam se inspirar no que a gente está falando aqui, né? Eu diria que transparência e confiança. Não há como você atender o mercado sozinho. Não há. Você pega o Brasil, um país que tem 20 milhões de empresas, são 90 mil empresas que faturam mais de 20 milhões de dólares por ano.
não há estrutura que você consiga atender 100%. Então, a HP hoje, mais de 90% do seu faturamento é através de canais. A gente, obviamente, existem algumas transformações nas quais você passa a ter uma atuação direta, Uhum. mas é numa pequena parte do mercado. Não é esta parte do mercado que vai ser o maior ponto da gente ter atendimento. Então, primeiro, parceiro e HP é um sinônimo. É um nome que são dois nomes que andam juntos. E acredito que dentro de todas as empresas que eu já trabalhei, você sabe muito bem que eu tenho uma excelente passagem pelo mercado de distribuição. A gente sabe muito bem o valor que a HP aporta para o canal, tanto distribuidores quanto de revendas. E qual que é o nosso compromisso? Transparência. A gente trabalha com ferramentas bem postadas. Eu sempre falo que o negócio não é o mais importante. O mais importante é o parceiro. Porque o parceiro pode ser que esteja fazendo um negócio hoje, mas ele estará fazendo negócio durante tanto tempo. E Hum. esta é uma visão que a gente sempre coloca a longo prazo. A gente sempre trabalha muito num ponto imediatista de hoje. Mas se hoje vai ter uma decisão que vai nos comprometer ao futuro, a gente não faz. Nós, normalmente a gente fala que preferimos perder o negócio, mas a gente não perde o parceiro. E eu posso fazer um testemunho aqui real. Já teve situações que a gente ganhou o negócio e por alguma questão de compliance, a HP detectou um problema no cliente final e a gente devolveu a PO para o cliente juntos. A HP falou: olha, infelizmente a gente não pode comercializar esse produto para determinado parceiro porque a gente tem um problema de compliance fora do Brasil. Inclusive, esse é um caso que era uma questão jurídica fora do Brasil. Então, o tamanho é a seriedade da companhia. E então eu acho que você que está nos assistindo tem que entender que os pilares de confiança, de compliance, esses são pilares muito importantes na companhia e que não mudaram desde o dia que a gente assinou o contrato com vocês. E lembrando que a HP tem rotas distintas, né? Ela tem uma rota para o corporativo, que é onde a gente tem uma forte atuação. Ela tem rota para vender ao setor público, rota para vender produtos ao segmento de varejo. E esta preocupação eu percebo, e eu converso muito com os parceiros da HP, conheço eles há muitos anos, há mais de 2, 3 décadas. Todos que ali estão são pessoas comprometidas com os fundamentos e com os pilares da companhia. Nós temos uma governança muito sólida para que isso não tenha nenhum tipo de desvio. Normalmente é inegociável. A gente não vai fazer um negócio que pareça suspeito, que pareça, mesmo que talvez não. A gente faz um negócio que seja tranquilamente executável. Eu nem vou tocar no tema, eu fico imaginando como deve ter sido para a HP ter feito uma ação de marketing junto com a Ferrari. Ali, duas empresas gigantescas com um brand valiosíssimo. Imagino que deve ter dado de discussão ali para chegar num acordo de exposição de marca entre as duas juntas, porque duas empresas muito sérias que dão valor e que o capital value da brand é um negócio extremamente importante. Mas é por isso que deu certo. É, Porque tem os valores, eles não estão aí para serem colocados em xeque. é. E é exatamente isso que a gente vê, a parceria com a Ferrari, onde se mudou o nome da escuderia, a escuderia HP Ferrari, é tão sólido essa parceria, e muito fincada na questão de valores. A gente procurou a Ferrari, obviamente, quando a gente fala a gente, eu escutei o board, as pessoas que foram encarregadas de executar essa estratégia, eles queriam uma empresa que pudesse compartilhar os nossos valores, que pudesse estar com o mesmo peso e responsabilidade. Você vai ver que a Ferrari, em toda a sua história, ela também não tem um desvio de comportamento. E isso realmente não tem preço. É inegociável, né? Uhum. Vamos mudar para um assunto aqui, que é o assunto da agenda de todo podcast, é o assunto da agenda de ter toda a reunião executiva da Digital Work com seus clientes, o assunto da agenda interna na área de tecnologia da própria Digital Work, é a agenda
que a gente fala que está em ebulição. Inteligência artificial, né? Nossa, eu nunca tinha escutado. Eu vou falar uma coisa, a gente dorme e acorda falando em inteligência artificial. Como que a HP e o Ricardo Câmbio enxerga, esse momento na companhia por conta de tanta, mudança que está por vir, né? Tem tanta coisa bacana, se a gente souber extrair de forma correta. Qual que era a visão da companhia e do Ricardo, pegou a visão dos 2, sobre o tema inteligência artificial? Bom, começo com uma pesquisa que a HP fez na América Latina, para a gente saber como que está a aceitação da inteligência artificial. E o que a gente vê é que todas as pessoas estão super esperançosas com os efeitos, com a colaboração que eles vão ter sobre a inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto. O que os colaboradores, os usuários, eles querem? Eles querem que você automatize algumas tarefas, que você faça a vida, a relação dessa do trabalho muito mais simples. Para quê? Para que sobre mais tempo, para que as pessoas sejam mais produtivas. Aumento de produtividade é um dos pontos relevantes do Mas, tema. mas o aumento de produtividade vem exatamente com a questão da satisfação do funcionário. Porque não é para a pessoa trabalhar 3 vezes mais, é para ela ser muito mais efetiva, ser muito mais produtiva e para que a pessoa tenha e volte a ter tempo de fazer algumas atividades que elas são tão importantes. A gente nunca viu tantas pessoas em burnout, porque a meta é cruel e isso tudo bem, não tem problema nenhum que as metas cada vez sejam mais difíceis, desafiadoras, mas eu acho que o equilíbrio entre a questão de, de produtividade para a empresa, o equilíbrio do bem-estar do seu funcionário e o equilíbrio sobre o ambiente familiar é muito importante. Então, e isso é um tema extremamente sério. Quando a gente fala hoje de inteligência artificial, obviamente a gente coloca em em dois pilares. Uma é para automação de tarefas que o indivíduo faz. E a segunda é para processos. E esses processos sempre vão vir com uma palavrinha chamada agente. E não é agente de nós. É o agente que é criado pela inteligência artificial. O grande desafio está não em automatizar um processo, e sim revisitar um processo, validar se o processo realmente é necessário, ver como que ele é mais efetivo e aí sim automatizar. Porque se você pega e digitaliza um processo ruim, Ele é um agente ruim. a gente é ruim. Então, o grande momento é que ver como uma reflexão. Vamos pegar todos os processos da empresa e verificar se eles fazem sentido. Você lembra aquele processo mais antigo que tem? O senhor poderia coletar a assinatura do seu, a pessoa que o senhor vai visitar, e na saída o senhor me dá o papelzinho com a pessoa que assina? Então, imagina quando vinha visitar você há 30 anos atrás, acho que a Digital Walk não teve esse processo. Mas muitas empresas eu vi que era o seguinte: você entrava na portaria, você ganhava um papelzinho, e você tinha que devolver na portaria o papelzinho com a assinatura. Esse processo nunca foi eficiente nem eficaz. Nunca ninguém verificou a assinatura. Então, não, vamos digitalizar o processo. Ninguém validava o processo, né? Então, Existia, mas não era validado. então normalmente eu dou esse exemplo que tem muitos processos de papelzinho nessa empresa. E hoje, dentro da HP, a gente fala que a gente está olhando isso de uma forma com muita curiosidade. A gente tem que ser curioso com todos os processos, tem que ser ambicioso, tem que fazer um bom planejamento e depois uma boa execução. É aí onde que vai vir uma transformação. Na HP Brasil hoje, o grande desafio é olhar esses processos. Nem tudo é flores dentro da HP. E um dos grandes desafios que nós temos dentro da HP Brasil hoje são processos.
Então, eu diria que eu estou encarando esse desafio junto com o time de liderança da HP aqui no Brasil, de entrar a fundo nesse tema. E não é simplesmente você dar licença de Copilot full para todos os funcionários. Você tem que ver de uma maneira bastante, vou chamar assim, holística, né? Dentro do processo da própria empresa com funcionários e clientes. E aí, a grande oportunidade de você conseguir fazer uma boa reflexão, uma boa interpretação do problema e como que você vai resolver esse problema. E, obviamente, nesse momento, sim, entra a inteligência artificial de uma forma devastadora para tornar esse processo muito mais eficaz. Eu concordo muito no tema quando você fala, a gente estava falando antes de a gente entrar aqui para gravar, é, realmente, se o processo não tiver bem escrito, você só vai aperfeiçoar algo que não funciona, né? E a utilização, inclusive, de ferramentas, a gente está falando de Copilot, outro dia a gente gravou um episódio com uma pessoa de inteligência artificial da Microsoft, e ele fala realmente isso. A tecnologia não vai chegar para eliminar postos de trabalho. Tem setores até que eu acredito que sim. Mas na grande maioria, eu acho que a tecnologia da inteligência artificial chega para aperfeiçoar metodologias e que a gente consiga ficar mais eficiente e eu acho que devolver realmente uma qualidade de vida para as pessoas ao longo do tempo. Mas se a gente não souber utilizar a ferramenta, eu acho que é igual você pegar e utilizar qualquer tecnologia da forma incorreta. Tem tantas por aí que as pessoas acabam utilizando da forma correta. Aproveitando esse gancho, eu tenho uma visão sobre como as empresas estão nesse momento, principalmente as que estão no ecossistema que tem relacionamento com a digital working. Na tua visão, as empresas estão preparadas para tirar o máximo proveito da inteligência artificial com o que elas usam de equipamento hoje? Ou na tua visão, tão bem distante disso, né? Você tem interlocuções não só com lideranças no Brasil, mas você tem interlocuções a Brasil, América Latina, Uhum. né? Américas, enfim, globalmente com outras lideranças da HP. Qual Se, que é a tua visão sobre isso? se a gente colocar a inteligência artificial na sua plenitude, estamos anos-luz do que a gente pode fazer. Porque não é simplesmente, todo mundo acha que inteligência artificial, não, eu estou usando um chat GPT, um Copilot, como um Google Plus, como um procurador do Google. E não é isso, inteligência artificial não é isso. Então, assim, existe um vale. E o segundo ponto que a gente vê, o outro dia eu comecei a comentar também que existe um cuidado e uma ameaça em você não democratizar o uso da inteligência artificial. Você mesmo vai poder estar criando gaps entre os seus próprios funcionários se você não tiver uma política adequada de introdução, uso e educação sobre a inteligência artificial. E o terceiro passo, e que é muito importante, é esse mix de gerações, né? Hoje nós temos até 5 gerações trabalhando em conjunto. E como que você utiliza a experiência das 5 gerações que estão em conjunto para você conseguir fazer? Então, você contrata um estagiário hoje, ele já vem plugado com inteligência artificial, ele já faz parte, já conhece Python, já sabe o que que é um agente. E você tem uma pessoa que trabalha há 40 anos e que já sabe que o processo, quando olha o processo, fala, esse processo não vai funcionar. Por quê? Porque ele já vivenciou muitos processos. E você tem uma geração intermediária que conhece um pouco sobre inteligência artificial e vê que às vezes processos antigos são muito ruins. E nessa mistura, nesses temperos, que a gente vai ter uma transformação cultural dentro das empresas fantástica. E aí a empresa que conseguir entender este contexto, conseguir implementar programas e conseguir utilizar ferramentas e equipamentos da forma adequada, são as que vão se destacar. Você sabe que você tocou num ponto que eu não me lembro de ter conversado com ninguém sobre isso antes, no tema inteligência artificial, que é, você tem uma geração sedenta pela adoção da tecnologia, né? Que é o pessoal
uma faixa etária aí que está aqui na Digital Work, por exemplo, dos 20 aos 30 anos ali. Você tem a segunda faixa etária, que é o pessoal que está na dúvida, né? Não sabe ainda para onde isso vai caminhar. E você tem o pessoal um pouco mais resistente à adoção da tecnologia e que, de alguma forma, quando isso tudo tiver um certo alinhamento, acho que o ganho de produtividade, a melhora na eficiência vai ser muito grande, mas ainda leva um tempinho ali para que todo mundo entenda algo que é irreversível. Mas A vou ter, tecnologia chegou e ela não tem mais como ser abolida do nosso mundo. mas vou te dar um dado surpreendente. Nessa pesquisa que a gente faz na América Latina, as gerações que estão mais esperançosas com grandes transformações não são as mais jovens. Quando a gente fala em transformação, são aqueles que já viveram os processos e já sabem quais são as dores. E eles veem na inteligência artificial uma maneira de fazer melhor, Uhum. de fazer muito mais eficiente. Então, são essas gerações que têm mais experiência é que estão vendo na inteligência artificial como um elo de transformação. As gerações novas, elas sabem como montar, mas não estão sabendo para que montar. E é novamente aí essa oportunidade, né, de ter todas as gerações pensando numa só solução. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje dentro da HP, aqui no Brasil. Nós estamos solicitando os processos junto com várias gerações. Nós temos hoje mais de 35 estagiários. Todos os estagiários vêm plugin, já vem pronto, já vem falando de inteligência artificial. Mas eles não sabem como utilizar de uma forma dentro dos processos. Então, o que nós estamos montando são times multidisciplinares, definindo bem qual é o nosso objetivo, e aí sim implementando toda uma transformação do processo junto com a inteligência artificial. Então, eu diria que é uma jornada que está começando. A gente não está nem perto de saber o que está vindo aí. Eu vou te lembrar um momento que nós dois passamos. A gente recebeu muitos pedidos por fax. Você se lembra quando você começou a receber o Não, pedido? fax eu não me lembro, eu não sou dessa Lembra? geração. Lembra? Não sou Lembra? dessa época. Até Telex, você lembra? Mas essa mesma transformação, quando começou a receber e-mail. Imagina você hoje sem e-mail. E aí depois vem e-mail e agora a gente tem uma ferramenta chamada WhatsApp. Todas as empresas olham como que você vai colocar WhatsApp ou você vai fazer. Então, existe uma transformação. A gente só está no início. Ou seja, a gente está abrindo nosso Windows pela primeira vez, está abrindo o aplicativo de e-mail pela primeira vez, mas tudo que veio por trás teve uma grande transformação. Então, eu diria que a gente não tem nem noção do que está por vir. Você me fez eu lembrar de um ponto muito bacana, muito legal. E em 2006, eu fui para um evento que a HP, inclusive, era patrocinadora em Barcelona, que até hoje ele é um evento extremamente importante para o mundo de mobilidade, né? Hum. Que é o Mobile Congress, que ele é realizado anualmente lá em Barcelona. E a HP, na época, tinha uma divisão chamava iPads, não, não era iPads, como é que chamava aquele produto? Era um produto portátil, né, que ele não era um telefone, que era utilizado para tomar pedido, enfim, Era o Palm, a HP a comprou HP a comprou o Palm, Palm depois, né. sim, mas era o iPad? iPad. iPad, Eu tive um que era isso muito mais da marca Compaq. isso. E eu me lembro de ir nesse evento, porque a gente tinha um relacionamento para comercializar os produtos da HP, só tinham 2 parceiros do Brasil, né, que comercializavam essa linha de produto, a Digital Ouro era um deles. E eu me lembro que no meio do evento, a gente estava andando, eu e uma pessoa que trabalhava na Digital Ouro na época, que era o responsável por inovação para a parte de mobilidade. Inclusive, você conhece bem essa pessoa, que é o Galego, né, você conhece ele há muito, muito Sim. tempo, né, e a gente estava andando no meio do evento e daqui a pouco a gente parou na frente de um quiosque de uma empresa chinesa, né. Aí, quando a gente olhou, a gente viu um aparelho que tinha um teclado, é como se fosse um celular de hoje,
E a gente começou a conversar com a pessoa que estava ali. Falou: "Pô, mas o que que é isso aqui?" "Não, isso é um telefone, né, que você tem um processador dentro e que você pode receber e-mail, pode telefonar dele, tem o Windows, instalado nele, tem o Word." Eu olhei, eu fiquei meio com a dúvida daquilo, eu falei: "Mas funciona?" Ele falou assim: "Você tem e-mail baseado aonde?" Eu falei: "Não, nossa empresa tem e-mail corporativo através do Microsoft Exchange. Você consegue ver teus e-mails aí agora." Eu falei: "Isso não vai funcionar." Ele pega um telefone desse, sem nenhuma informação, dá para nós, esse arquiteto de soluções estavam junto com a gente, configurou, e ali a gente pegou e 2, 3 minutos eu vi o e-mail chegar ali. Aquilo foi um ponto que me deixou ali meio extasiado, falei assim: "Cara, a tecnologia está avançando muito rápido." Eh, Pra mim acho que foi o primeiro choque que eu tomei com a velocidade que a mobilidade podia chegar, né. E na época a gente tá falando que o iPhone, eu tô para dizer que se ele não existir, ele estava para existir ali, foi muito no começo da tecnologia do iPhone, né. E logo depois vem ali a Nokia também, que teve, uma evolução muito O forte ali, BlackBerry o também. BlackBerry, que era um produto corporativo. Então, o tamanho da produtividade que a tecnologia vem trazendo ao longo dos anos, é algo que até pra gente que é desse universo, às vezes assusta. Por isso que eu falo: "Ah, você está preparado para a inteligência artificial?" Nem nós que vivemos isso todo dia estamos preparados. A gente não sabe aonde vai chegar e a possibilidade que isso pode trazer de ganhos, e de benefícios para as pessoas, no modo geral, né. Tomando o teu exemplo, a gente está fazendo as primeiras ligações pelo telefone. Ainda o analógico, de disco. Inteligência artificial é iPhone com 5G, com plano 5G Isso no né. mundo inteiro. Então, é assim, essa vai ser a evolução. São muitas etapas. As possibilidades são infinitas. Mas dentro de um modelo infinito, você tem que escolher quais são as suas batalhas que você vai colocar. Você vai lutar. E novamente, eu acho que todo mundo fala sobre produtividade, todo mundo fala sobre produzir, vender mais, não sei o que mais. Mas um ponto importantíssimo, que ninguém tem que deixar de lado, é olhar o ser humano. Olhar o ser humano não como uma máquina, não como parte do processo. E sim que o processo e a máquina ajudam o ser humano. A gente se automatizou muito, né? Nós estamos dentro de uma loucura digital. Isso é um ponto importante. Isso aí já é uma visão pessoal, que se você for hoje num restaurante, você vê a, a loucura que a gente tem. Se a gente vai numa escola, você vai numa roda de amigos, você vê a insanidade para quem viveu um formato, e a gente tem que reviver um pouco esse formato. As pessoas não conversam, né, Não conversa mais. eh, não interagem. a tecnologia ajuda a que você esteja perto, mas se você está perto, você não fica longe, certo? Se você está perto, conviva, passe mais tempo. E isso deveria ser uma missão de todos os nossos líderes. É De que a verdade. gente pense assim, vou te falar, tem uma bobagem que pode ser, mas a gente está colocando dentro da HP sisteminha de café coado, para que a gente volte a ter essas conversas ao redor de café, colocamos lá fornos com pão de queijo. Então, no final da tarde, ou no meio do expediente, que as pessoas possam ter esse momento de você dar uma parada. E aqui eu vi hoje na Digital Work isso aqui. Os centros de convivência são muito interessantes, porque isso reforça comunicação interpessoal, reforça a cultura da empresa e reforça a questão de empatia e do trabalho em time. Existem muitas loucuras de empresas onde as pessoas não conversam. E aqui você tocou um tema importante, né, a gente está aqui há 90 dias, né, nesse novo escritório. E esse é um tema que foi muito bem estudado, né, pela nossa área de recursos humanos, enfim, com a área de projeto, para quando a gente construísse esse escritório, que a gente tivesse uma área de convivência, e a gente tem mais do que isso aqui, a gente tem área de descompressão, que as pessoas possam, de repente, sair do seu posto de trabalho
e sentar no sofá e bater um papo descontraído e do mesma forma que na parte onde tem a parte de alimentação ali, né, hoje mesmo você almoçou aqui junto com a gente, você pôde presenciar pessoas de setores diferentes conversando, batendo papo, interagindo e deixando inclusive o telefone de lado. Você sabe que essa é uma situação que não é nem um alerta que a ditadura fez, eu acho que isso já vem parte da cultura das pessoas interagirem. E a gente quando muda para cá, e hoje você me perguntou: "Ah, Marcos, a eficiência da mudança já chegou?" Eu acho que isso é um processo, tem coisas Sim. que chegou no primeiro dia, né, tem coisas que já chegaram, tem coisas que estão chegando e tem coisas que já nos estão desafiando, né. Então, quando a gente fez esse projeto novo, a gente tomou como pontos fundamentais, a melhora tem uma coisa que eu gosto muito de falar, a melhor vista de um escritório é aonde está a descompressão, né, que é o lugar mais legal mesmo, onde a gente tem uma vista toda aberta, vê até o Pico do Jaraguá, enfim. A gente entregou a melhor área para o convívio do todo. Quando a gente olha há anos atrás, com certeza a sala do CEO ou do CFO era que tinha a vista privilegiada. Isso mudou, né. Hoje a gente entrega para que o todo absorva e tenha essa essa melhor convivência, né. E eu sempre falo, né, eu tenho alguns pontos que eu sou um pouco críticos em relação ao trabalho 100% home office, porque eu acho que as pessoas vão para casa para curtir a sua família, para descansar, para ter uma interação com a sua família. E eu acho que as pessoas deveriam vir para o escritório para executar a sua tarefa profissional. Então, se você falar para mim: "Ah, Marcos, mas você acha que a pessoa ela é 100% produtiva em casa?" Eu não acho, eu acho pior do que isso. Mistura toda a estação. Eu acho que a pessoa tem que estar em casa curtindo a sua família. Eh, quantas vezes eu já presenciei pessoas que estão em casa trabalhando e aí o filho está do lado querendo 2 minutos de atenção e a pessoa também não consegue dar. Então, eu não concordo 100% com o trabalho home office. Eu entendo que existem atividades, funções e momentos que você dentro da tua casa você faz muito melhor do que 2 horas de trânsito para você chegar no escritório lá. Mas eu acho que a função de trabalho deve ser predominante exercida dentro do escritório, né. Então Eu, tem uma eu já, polêmica. eu já te diria o seguinte: primeiro, nós temos que tomar vantagem, quando a gente fala sobre a questão de descompressão e tudo mais, da cultura que a gente tem no Brasil. A cultura que nós temos aqui no Brasil, ela é inclusiva, ela é relacional. É. Eu sempre falo, eu dou exemplo disso aqui, que o Brasil tem dois exemplos que nós somos diferentes e que é muito legal. E as pessoas quando vêm de fora para o Brasil, elas ficam encantadas com isso. E falam, nossa, o povo do Brasil é muito aberto, é muito feliz. É claro que é. Então, dois exemplos que eu não vejo isso acontecer em nenhum outro lugar do mundo. Primeiro é o balcão de padaria. Você senta no balcão de padaria, normalmente de manhã. Depois, num certo tempo, aquela padaria que fica perto da tua casa, Uhum. você se relaciona com pessoas que você nem sabe o que faz, mas você acaba tendo afinidade sobre assuntos. Ou porque está passando alguma coisa na TV, um comentou, aí Uhum. no dia seguinte você já é amigo dessa pessoa. Então, a nossa cultura, ela facilita esse tipo de relacionamento. E a gente tem que tomar vantagem. Isso é uma grande vantagem que nós temos aqui. Segundo ponto, a questão da praia. Praia tem uma questão que faz uma equidade fantástica, que é chinelo e sunga. Chinelo e sunga todo mundo é igual, É. né? E você vai ver, alguém chuta a bola aqui numa praia, outro já pega, mata, faz a embaixadinha, volta a bola. Isso acontece somente aqui no Independente da Brasil. classe social. Eu já vi outras praias fora do Brasil que a pessoa nem olha para o lado. Se chutar uma bola, o cara deixa a bola correr e não tá nem olhando isso Até no aí. elevador, Ricardo. No Como é que elevador. eles se cumprimentam no elevador fora? É uma coisa assustadora para um latino, ainda para um brasileiro. E é por isso que nós temos que tomar vantagem disso. Acho que o É. Brasil tem uma vantagem sobre a questão de cultura organizacional e sobre a questão de como que você pode pegar e impulsionar a cultura. Isso aqui é uma vantagem que nós temos do Brasil. Segundo ponto, sobre a questão de trabalho. Trabalho home office e trabalho somente na empresa. Eu me remeto ao Sócrates. A virtude está no meio. E o meio é trabalho híbrido. É o equilíbrio.
E é conforme você estiver precisando, conforme a tua agenda, e você tem que dar a responsabilidade para as pessoas que estão executando. Vou dar um exemplo. Eu, preferencialmente, gosto de trabalhar na empresa. Mas hoje foi um dia, certo? Que eu trabalhei de manhã até vir para aqui, para Digital Work, trabalhei em casa. Porque se eu tivesse ido para um escritório, eu ia perder no mínimo uma hora e meia, sendo que eu estava 20 minutos de chegar aqui. Então, por uma questão de produtividade, eu achei melhor hoje trabalhar em casa, fiz as reuniões que eu tinha que fazer, e depois vim para cá. Te liguei e falei assim, acho que eu vou chegar um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu não tive o tempo para me deslocar. Então, não tem, e daqui eu vou pegar, vou sair, vou ter ainda um compromisso agora à noite, e basicamente eu vou chegar talvez umas 10h30, 11 horas na minha casa. Então, dependendo da tua agenda, você ter essa disponibilidade de trabalhar de onde você quiser, de onde você estiver, como você quiser e como você precisar, é a grande sacada e exatamente esse é o lema da HP. A mobilidade que gera produtividade. Isso é um lema importantíssimo na HP. Sim. E aí a gente também reconhece que a questão de estarmos juntos cria uma cultura que diria que pode ser o grande diferencial das empresas. E para quem não conhece o Ricardo, né, fora aqui do dia a dia, esse cara é um cara bastante agradável de passar um momento. Ele passou a tarde inteira aqui com a gente hoje. Ricardo conhece N pessoas aqui na nossa operação, então assim, a gente passou um dia muito divertido aqui. Tá convidado para vir mais vezes aí, a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Olha, como você já falou 2 vezes, pode dar por certo que eu estarei Ah, aqui. eu tenho certeza, que bom, é muito bom ter você aqui. Caminhando já meio pro final, eu queria falar um pouco de futuro, né. Qual que é a tua opinião, se a HP tivesse nascendo hoje, né, qual que é a tecnologia que ela ia estar mais explorando? Não vale falar inteligência artificial, isso a gente sabe, né. Tudo ao redor do ser humano. Tudo que a gente possa potencializar a capacidade humana, certamente seria a melhor estratégia. Se o David e o Hewlett Packard o David e o Hewlett e o Packard tivessem aqui hoje, você acha que eles estariam explorando esses tipos de tecnologia ao redor do ser humano? Foi assim que nasceu a empresa. É a fórmula do sucesso. Olhar o ser humano como o grande diferencial. Bacana. Ricardo, o que mais te empolga quando você pensa no futuro da tecnologia? Toda a tecnologia é como que eu posso impactar as pessoas. Como que a gente pode conseguir gerar mais empregos, conseguir fazer esse impacto para a comunidade onde nós estamos. Nós queremos crescer a empresa de uma forma sustentável, mas que realmente acompanhe tudo que a gente faz. Certamente hoje a HP já teve várias passagens, várias épocas no Brasil, onde a gente já foi, hoje a gente tem liderança por parte de impressão, quando a gente fala em impressão overall, a HP continua sendo líder no Brasil. Na parte de PCs, a gente saiu da parte de consumo, né, por N situações, mas nós já estamos trabalhando voltar para a área de consumo. Mas o problema não é questão de liderança. A questão é como que a gente consegue amplificar o efeito que a gente faz. Porque exatamente isso é uma questão de propósito de realização. Então, quando a gente olha para o futuro, como que eu consigo crescer ainda mais a empresa para conseguir aumentar a nossa parte de impacto? Porque tem coisas que não tem preço, e essa é uma delas. Eu Você gosto. conseguir ajudar a transformar a vida de pessoas. Você hoje, aqui dentro da Digital World, quantas famílias estão atrás da locomotiva puxada pela Digital World? A gente tem consciência disso aí. E como que a HP pode ajudar a Digital World a puxar ainda mais vagões? Porque você me falou, olha, quando a empresa abriu, tinha 20 pessoas. É, Não, não, quando ela abriu o primeiro mês dela, ela tinha 2. não duas, mas em É, 2000, quando você fala desse troco aqui, você me falou de 20 pessoas. né. E hoje, quantas pessoas tem? Qual o impacto que você faz? E quantas empresas que você ajuda que se instalam aqui no Brasil e que Digital Work vai lá e dá toda essa assessoria e ajuda a transformar esse projeto em realidade. É muito impacto de uma vez só. É.
Então a gente normalmente avalia a questão de sucesso pelas unidades, e não é isso. A gente, tem que olhar o sucesso, eh, de quantas pessoas você conseguiu impactar de forma positiva. E aí sim você vê que é uma progressão geométrica infinita. Tem um tema aqui que, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de futuro, um tema que esse é um tema que me toca muito, porque quantas famílias a digital work realmente já não ajudou a transformar de forma direta, né, e de forma indireta. Eu pego o nosso controller, eu costumo falar que ele está com a gente quase desde o V0 da digital work, ele é um Hum. garoto, né. Então hoje o cara construiu a família, ele construiu o patrimônio dele e construiu um legado importante, que é transferir essa ajuda que ele recebeu para o time dele, né. Então, isso é uma coisa que para nós é talvez um dos maiores patrimônios que a gente pode deixar aqui, que é: inspire pessoas a cuidar das outras de forma contínua. Eu digo que, assim, às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, às vezes a pessoa precisa de um tempo para poder conversar, né, não é aqui dentro, quantas vezes a gente conversa sobre esse tema, a pessoa só precisa conversar, entregue teu tempo para ele, ajude a ser um ouvinte e entregue algo que a empresa em algum momento também cedeu para você ou alguém dessa empresa cedeu. E aí, pegando o segundo ponto que eu acho que é importante, quantas empresas essa digital work já não ajudou a instalar no Brasil, e tem empresas aqui que chegaram pequenininha, e eu diria para você que tem centenas de empresas que a gente já fez o startup Sim. no Brasil, né. Uma delas até recentemente junto com vocês, e empresa que chega aqui às vezes muito comedida, a gente às vezes não tem nem o tamanho de dimensão dessa companhia, são empresas às vezes que globalmente são gigantescas, e daqui a pouco quando você vê a empresa está empregando centenas, milhares de pessoas, e a gente fala assim: "Poxa, que legal, eu vi essa empresa chegar aqui do zero, e hoje está ajudando de alguma forma a contribuir com o desenvolvimento de pessoas", mais do que isso, o desenvolvimento do nosso país, né. Nosso país é um país que tem uma diferença cultural gigantesca, uma diferença, eh, social gigantesca, e a gente também precisa, através do que a gente gera, diminuir um pouco disso. Só assim eu acho que a gente vai se transformar num país melhor e em pessoas realmente comprometidas em entregar um Brasil melhor do que o que a gente recebe, né. Se a gente, quando entra no mercado de trabalho, né, vamos tentar voltar lá atrás, né. A gente entra no mercado de trabalho e a gente conhece um Brasil, e hoje a gente vê um país totalmente diferente. Então, o nosso comprometimento, até como executivo e como líderes, né, de companhias, entregar cada vez mais e melhor essas pessoas para a sociedade, né, pessoas que estão chegando aqui, que a gente consiga desenvolvê-las. É isso mesmo. É. Qual será o papel, já falando de pessoas, né, para a última pergunta, qual será o papel das pessoas, em um mundo cada vez mais automatizado, né, já que a gente está falando desse tema aqui? As pessoas são o grande diferencial competitivo de uma empresa. Entendeu? Simples assim. Sem elas, Sem elas, as empresas não funcionam, não existem, né? não se transformam. A, a grande ideia não vai vir de uma máquina de IA, ela vai continuar sendo de uma pessoa. Você pode até pedir para um IA fazer um livro, mas um livro completamente disruptivo vai vir do ser humano, que ele tem a habilidade e a percepção de tantas coisas que, por mais que você treine, que você alimente o agente, vai ser muito difícil você Verdade. conseguir. Você vai ter uma pessoa muito eficiente, né, do teu lado, você vai conseguir tirar várias coisas que são repetitivas, dentro desses processos. Mas a grande transformação ainda será o ser humano, de longe. É. Como última pergunta, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar? Lembrando que você tem que deixar uma única mensagem. Não, antes disso, eu vou fazer um corte aqui com nossa conversa. O Brasil ganha a Copa do Mundo? Eu torço para isso.
Eu torço para isso porque quando eu cheguei no Brasil em 84, eu tinha acabado de ver o Brasil perder em 82, com a melhor seleção que já teve. Com a melhor seleção, o Brasil não ganhou a Copa da Espanha. E quando eu soube que estava indo para o Brasil, a primeira coisa que me veio foi a imagem de Zico, Falcão, Toninho Cerezo. Eu falei, nossa, eu vou ver eles de perto. Hum. Né? E um dos grandes sonhos que eu realizei há 3 anos atrás foi encontrar o Zico. Porque eu era uma criança de, de 12 anos, em 82. E aí, depois de 50, eu levei meu filho e falei assim: vem conhecer o Zico. Não, mas quem é o Zico? Não, depois eu vou ter que colocar todos os vídeos do YouTube que ele tem e tudo mais. Esse é o Zico. E foi uma seleção que era dita e certa que, que ia ganhar. Né? E hoje, para as pessoas aqui no Brasil, para esses mais de 200 milhões de habitantes aqui, e muitos torcedores que tem fora do Brasil, eu era um deles, não morava no Brasil, e eu torcia a morte pelo Brasil. Acho que o Brasil tem a oportunidade de mostrar esse talento individual de forma coletiva. E acho que isso falta muito hoje. A gente tem muitos talentos individuais, mas que não estão trabalhando em time. E o Brasil tem que começar a trabalhar em time. O Brasil tem um potencial inigualável, inigualável. Não tem um país que chegue perto do Brasil do ponto de vista potencial. Mas está na hora da gente conseguir transformar o sonho em um pouquinho de realidade. E aqui a gente está falando de um sonho. E quem sabe, todo mundo está torcendo contra. Eu escuto muita gente torcer contra. Eu nunca torceria contra o Brasil. Nunca. Nem no pior momento você torce contra. É como se você torcer contra teu filho ou torcer contra teu pai. Você não pode torcer. É uma questão funcional e mental. Eu acredito assim. Eu torço muito para que a gente seja positivamente surpreendido. Que bom. E eu vou dizer que o Ricardo Câmbio, ele é mais brasileiro do que muito brasileiro, né? Eu costumo falar que eu sou venezuelano, mas brasileiro que cis. Aí dá Olha, para eu falar. acho que eu posso garantir que você é mais brasileiro do que venezuelano. Hum. Como mensagem final, né? Tanto para uma mensagem única para os colaboradores que trabalham na HB, os colaboradores do mercado de canais como um todo, para os nossos clientes, seja da Ditaúr, que sejam clientes da própria HP, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para eles nessa tarde? Acredite no futuro. Acredite na família, acredite que você pode fazer o teu melhor sempre. Acredite que impacto você pode fazer para os demais. A gente não está sozinho num barco. O barco é um só. E Brasil tem muito potencial. Apesar de todos os desafios que nós temos, hoje os desafios eles são globais. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Mas só aqui nós temos o Brasil. Você sabe que quando a gente tem a oportunidade de falar com um executivo de fora do Brasil, e não tem um dia que eu não falo com algum deles, eles me perguntam, Marcos, mas por que eu devo investir no Brasil, né? Eu falo, porque provavelmente no ecossistema global, poucos países vão te dar a probabilidade e o potencial de crescimento como o Brasil. O Brasil, que a gente conhece, tem uma capacidade de escalar que a hora que o próprio brasileiro se der conta disso e acreditar no país, acho que a gente deve ter uma aceleração gigantesca. Uma coisa que a gente precisa realmente parar é com essa polarização de eu sou de um time de futebol, mas o teu não presta, o meu é melhor. Eu sou do partido da esquerda, mas você é o da direita, o teu não presta e o meu é melhor. A gente tem que entender que o meio termo, que é o que você falou há pouco tempo atrás, o equilíbrio é o melhor dos mundos. Então, assim, entender que ninguém vai ganhar nesta briga do eu tô certo, você tá errado, se você não pensa como eu, você tá errado. Não. A beleza da vida é a gente divergir e juntos a gente achar o melhor caminho para que a gente continue crescendo juntos. Então, uma hora que
as pessoas conseguirem se dar conta disso, eu acho que, assim, o Brasil é o país que, assim, eu acredito muito naquela frase, eu lembro que meu saudoso pai falava: "Ah, o Brasil é o país do futuro". Em alguns momentos: "Ah, mas esse futuro nunca existe". Não, esse futuro vai existir quando os brasileiros acreditarem Sim. que a gente tem que fazer. Não adianta a gente esperar os outros fazerem por nós, né, Ricardo? Não, mas eu posso falar que meu time de futebol é bem melhor que o teu. Isso tenho certeza absoluta. Puta que Mas não seja por isso que a gente vai discutir. Não, eu até penso que o meu time é bem melhor que o teu, mas enfim, juntos a gente já construiu muita coisa juntos fora Um de do nós dois tem a escopo, razão, certo? fora do escopo A razão do está aqui entre futebol. nós dois. Bom, quero te agradecer o nosso bate-papo. Muito bacana ter mais do que um parceiro de negócios, ter um amigo de longa jornada juntos, né? A gente eh, tem amigos em comuns, né? E o bacana é olhar para trás e ver tudo que a gente já fez juntos e mais do que isso, tudo que a gente ainda pode fazer juntos. Obrigado pela tua amizade, obrigado pelo teu apoio, parabéns pela tua liderança na HP. Você está fazendo um belo trabalho de transformação. Eu tenho visto batalhas duras que você tem feito e que muitos não teriam a tua coragem e a tua capacidade de fazer. Eu não estou falando isso aqui para nem puxar teu saco, porque a gente não precisa disso. Mas eu tenho uma admiração gigante pela tua vontade e coragem de transformar a HP numa empresa mais competitiva, melhor, e eu não tenho dúvida que você vai conseguir dar uma volta por cima aí nessa companhia, muito antes do que muitos acreditam e imaginam. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e eu tenho certeza disso porque nós somos parceiros com você. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pelo teu tempo aqui em assistir mais um episódio do Pod DWCast. Hoje a gente teve o prazer de bater um papo com esse cara brilhante, o Ricardo Camel, à frente da HP. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, compartilha esse conteúdo para quem você acha interessante, para quem que você gostaria de mandar essa nossa mensagem. E se você ainda não se inscreveu, você tem a oportunidade de se inscrever no Digital Work Oficial na plataforma do YouTube. Manda aí o seu comentário. Se você não gostou, compartilha mesmo assim. Ele é importante, mesmo que você não gostou, que a gente tenha o seu like aí para que a gente continue construindo conteúdos importantes e interessantes para vocês. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu!